E no episódio de hoje nós vamos falar aqui com uma fera do assunto de geografia e atualidades. O nome é famoso, eu tenho certeza que você vai conhecer. Fica com a gente até o final do episódio porque tá sensacional. E roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui desse querido podcast Agro 2. Aqui na bancada, nessa apresentação, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, humildemente conversando com você para a gente falar aí sobre agronegócio, atualidades, política, futebol, Copa do Mundo, farofa da GQ. Nosso lance aqui é prosear, é bater um papo. Bom, e nosso convidado de hoje, ele é geógrafo, professor de geografia e atualidades e famosíssimo aqui em Goiânia e também é conceituadíssimo. Eu estou falando do Lionel Brizola. Você tá bom, professor? Tô bom demais, prazer estar com você aqui. Para mim é uma honra muito grande e ainda mais, sendo você meu ex-aluno, o prazer é redobrado estar aqui com você. Obrigado, professor. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Foi em 2005, né, professor? 2005, faz tempo. Faz tempo, né? Foi no... Acho que não existe mais, né? Não tem mais não. No Coque acabou. Coque aqui em Goiânia. Aí ficou... Não tem Coque em Goiânia mais, né? Não tem mais. Foi no ensino médio. Bom, professor, mas e aí? Geografia, né? E advocacia também, né? E advocacia também, né? Não, isso aí pra mim é inédito. Essa não, Advocacia também. Eu já era formado, eu já era advogado, só que eu não atuava nem nada. Agora que eu tô começando a atuar, mas é pouco ainda. Mas o meu negócio mesmo é dar aula. Dar aula é que é meu... E você gosta, né, professor? De dar aula? Gosto. É bom, né, cara? Quantos anos já de estrada? 33. 33? 33. E com o negócio da pandemia, a gente ficou longe da sala, né, cara? Esse retorno para a sala foi um negócio muito bacana, sabe? Ter contato de novo com os alunos. E os próprios alunos também acharam muito bom, né? E agora é pincel. Agora né? É pincel, né? Lousa eletrônica. E agora os meninos também acharam muito bom. Inclusive esse lance que teve aí dessa nova variante, eles ficaram muito apreensivos. Por quê? Com medo de voltar para a aula telepresencial. Eles achavam bom no início, porque dormiam direto, né? Não assistia a aula. Desligava a câmera, né? Mas depois que cai na real, que cai na sala de aula, fala, nossa, dei bobeira, né? Então eles sentiram muita falta da sala de aula. Isso é um aspecto até positivo. Não, eu acho que também, assim, do lado do professor, para parar e ficar dando uma aula online, é ruim, né, professor? É ruim. Tive até um ler, de tanto ficar mexendo no mouse. Professor, mas vamos tentar entender um pouco aí sua trajetória, né? Como é que eu vim parar em Goiânia. Você foi parar nesse caminho aí? Eu vim parar em Goiânia em 93, né? Vim para cá dar aula. Depois, quando dá para trabalhar na escola aqui, no WR, vim para cá trabalhar, mudei para cá em 94, né? E tô aqui até hoje, já casei 2 vezes aqui, tenho 2 filhos, tenho uma filha, tenho um filho. Você é de onde? Sou de Uberlândia. Uberlândia. Minha vida tá aqui. Na verdade, eu já nem me considero mais uberlandense, né? E por que todo berlandense tem um parente em Goiânia e o goiano tem um parente em Uberlândia? Você já percebeu? Mas é porque a região é muito integrada, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu estranhei demais, porque o goiano falando uai. Eu falei, uai, né? Que coisa é essa, né? Porque o goiano falar uai é meio diferente, é totalmente diferente, né? Mas pra mim foi uma surpresa, na verdade. Só que o goiano fala uai. O mineiro não fala uai, o mineiro fala uá. Ele corta o uai no meio também, que é coisa de mineiro mesmo. E o pão de queijo e o piqui também é uma disputa, né? De quem que é, né? Eu sou obrigado a falar que eu não gosto de piqui. Eu também não, professor. Então tamo junto. Eu também. Não sei se é porque quando eu era pequeno, minha mãe gosta demais de piqui. E aí, aquilo você põe na geladeira, até a água da moringa fica com cheiro de tudo. Aí eu tomei ranço de piqui. Eu tentei comer, mas não consegui. Esse dia até entrevistei o pessoal aqui da Emater, que desenvolveram uma variedade de piqui sem espinho, não sei o que, super legal. Olha. Mas eu falei, gente, eu vou entrevistar, mas eu vou ter que passar. E aí, professor, e a geografia, como é que entrou na sua vida? Bom, a geografia, na verdade, eu estava em dúvida se fazer um curso superior, ia fazer direito ou fazer geografia. Mas na época eu estava assim, meio revolta, aquela idade, né? Foi fazer geografia. E fiz geografia e foi bom para mim também. Fiz na Federal em Uberlândia e direito depois que eu mudei para Goiânia, em 95. Aí eu passei no vestibular para direito na Federal e fiz direito aqui na Federal em Goiânia também. Que legal. E dando aula? Dando aula também. Mas sempre desde a 7ª série, eu trabalho de dia e estudo à noite, né? Todos os cursos que eu fiz foram todos noturnos, porque tinha essa coisa toda, né? Mas agora está mudando um pouco essa questão da aula noturna, por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então agora está diminuindo demais as salas à noite. Porque antigamente tinha da 5ª até a 8ª série à noite, hoje até o 9º ano, né? Então está acabando, está diminuindo demais. É mesmo. Por causa do ECA, né? Professor, e você que já está aí há 30 anos na vida letiva aí, acho que você já deve ter pegado vários tipos de gerações de
estilos de aluno, né? Como é que você vê aí a atualidade, assim, esses alunos de hoje em dia que estão indo para o mercado de trabalho, para a faculdade agora? Teve uma mudança de perfil grande? Teve grande, porque os alunos hoje em dia, eles estão chegando à faculdade um tanto quanto mais, até ruim falar isso, mas mais infantilizados, né? O amadurecimento está vindo mais tarde, e eu acho isso um problema do cara ingressar no mercado de trabalho. Porque a vida na faculdade, a vida acadêmica, a vida na escola, do ensino médio, ela é bacana, é legal, descontraída e tal. Sem pressão, a vida profissional é outra coisa. Ou você dá resultado, ou você perde o mercado, simplesmente. Então parece que eles não estão muito bem preparados para isso, sabe? Isso eu sinto... Eu fico até com pena em alguns momentos, porque precisa disso, né? Precisa estar preparado. E de repente parece que está faltando esse, sabe? Esse empurrãozinho assim para o cara poder deslanchar e fazer alguma coisa por conta própria. As famílias estão protegendo, em alguns casos, até excessivamente. Excessivamente. Isso é ruim. Tem até um estudo famoso de um neurocientista que chama efeito Flint, né? Que as gerações novas elas têm que ser mais inteligentes que as gerações anteriores. Isso. E que agora foi o primeiro momento na história em que a geração nova está ficando mais burra que a anterior. E isso, né? E isso devido ao Google, né? Porque o Google, inclusive, tem... Efeito de tela demais. Né? Tem estudos, inclusive, que estão mostrando isso. O ser humano está parando de raciocinar. Porque quando você tinha alguma dúvida, por exemplo, eu ia para a biblioteca pesquisar. Barça, né, professor? Barça, Mirador. Tivesse um Mirador, pô, quem tinha Mirador era o cara, velho, né? Era rico quem tinha Mirador. O Barça era a cada 2 anos, né, que lançava? Aí o que acontece? Aí eu ia para a biblioteca pesquisar. Agora o cara, todo mundo que já pega o celular, já digita e tem a resposta. E isso está levando o cérebro a não trabalhar. Condicionando. Então ele nem começa a raciocinar. Por quê? Não há necessidade. E isso, segundo, eu também estava lendo um artigo sobre isso, está levando o pessoal a, vamos dizer assim, emburrecer. Porque não está mais raciocinando como raciocinava há um tempo atrás. E aí vem esse fato aí do efeito Flint. Eu lembro no ensino médio mesmo, que lá eu estudei numa escola muito boa, né? Tive toda uma trajetória antes, lógico e tal, mas cheguei lá, eu lembro que o professor... Era o chileno na época. Matemática. E ele trabalha comigo até hoje. Manda um abraço para ele. Eu andarei com prazer. E aí, professor, tinha o professor chileno mesmo, ele implicava de usar calculadora. Porque criava justamente essa condicionante no seu cérebro. E aí, você, né? Desculpa, e você sabia que o chileno é dislexo? Sério? Ele é não dislexo. Sabia, não. E é professor de matemática. Olha Ou aí. seja, imagina o esforço que ele tem que fazer para não usar uma calculadora ou outra coisa e tudo mais. E querer isso dos alunos também. Então você vê que o cara realmente é um exemplo, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Eu conheço ele desde 87. Olha só. Aí o Berlândia trabalhamos junto, lá depois viemos para Goiânia. Então, assim, uma pessoa excepcional. Ele é campeão. E aí, na própria faculdade também, né? Eu entrei na faculdade em 2007, fiz um curso de engenharia, né? De agronomia, que é uma engenharia, que tem cálculo 1, 2, 3, física também e tudo mais. E os professores sempre ensinavam primeiro na munheca e depois na calculadora. No Excel, ou no software e tudo mais. Mas, professor, você acha que isso é devido à exposição de tela mesmo, assim? Né? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque a molecada fica só corre lá o dedo. Dia inteiro. E a informação demais, né? Bombardeada. Só que a questão é a seguinte, a informação existe, mas ela não é aproveitada. Porque a informação, as notícias que eles leem, né? Eles leem a manchete, mas a chamada mesmo, o grosso da reportagem eles não leem, eles só a chamada. Só lê o título. Aí quando você pergunta alguma coisa, por exemplo, o nome do fulano de tal. Não sei. Por quê? Porque só lê a chamada. Então eles não estão se dando ao trabalho de ler as reportagens. Esse aqui é um problema. Então é uma informação, muita informação, mas é uma informação superficial. Não atinge realmente o que deveria atingir, que é a formação do cidadão, né? Porque o cara tem que ter informação. Precisa ter informação. Sem informação, você não é nada. E hoje em dia, a sociedade que nós vivemos sem informação, você não é nada. É o novo dinheiro. É o novo dinheiro. Sem dúvida. Eu não duvido disso em momento algum. Professor, e aí eu estava vendo sobre esse assunto, né? Porque como envolve sala de aula, porque professor, acho que você teve essa trajetória, você viu, né? A inteligência artificial que está trabalhando muito por trás disso. Né? Você pega, por exemplo, o YouTube, o menu do Netflix. A gente vive de ver thumbnail, que é o quê? Aquele quadradinho lá que só sugere para você aquele assunto que você gosta. E aí, você não se permite muito o contraditório. Vai segmentando, né? Aí você fica isolado no seu mundinho, só vendo o que você quer. Segmentado. Isso impacta, infeliz. Infeliz, né? É o pior, né? Isso impactou até as eleições. Sim.
Por quê? Porque o cara que é de direita não quer ouvir o cara de esquerda, né? Às vezes dá para fazer um bem bolado com a ideia de um e a ideia de outro, mas não. E eu confesso a você que eu nunca tinha ficado assim tão triste. Eu fiquei triste, na verdade, com a eleição. Não com a eleição do candidato A ou B. Não é isso que me deixou triste. Foi esse excesso de polarização. Isso me deixou muito triste. Porque você não podia nem discutir. E agora nós estamos vendo aí a resistência após a eleição. O pessoal querendo golpe de Estado. Eu não consigo entender como é que funciona isso, né? Você querer um golpe de Estado, querer que os militares assumam o poder, que você quebra a democracia, que nós demorando tanto tempo para chegar nela. Não, isso aí, professor, eu falar para você que é uma briga sem fim, porque se fosse ao contrário que tivesse ganhado, ia ser do mesmo jeito também. Né? Acho que não ia ser um... Mas enfim, vamos agora entrar um pouco aqui em outra parada aqui. Falando um pouco aí de o que você prefere, professor? COP27... guerra Ucrânia-Rússia. A guerra da Ucrânia eu vou deixar. Eu quero falar sobre a COP27, que me interessa mais um pouco, porque a COP27 está muito ligada ao agronegócio, que é o seu segmento aqui. Isso me interessa mais. Perfeito. Falar com você. Por quê? Porque na COP27 agora, na verdade, eles falaram a respeito da compensação lá em 2013, na COP de Varsóvia, né? COP, para quem não sabe, significa Conferência das Partes, né? Então eles discutem o quê? Basicamente, sobre as mudanças climáticas e maneiras de minimizar as mudanças climáticas. Aí na COP de 2013, eles disseram o seguinte: em 2020, nós vamos aportar, os países ricos, né? 100 bilhões de dólares numa forma de compensar os países mais vulneráveis em relação à estabilidade climática, à mudança climática, né? Agora, nessa COP27, agora em 2023, é que efetivamente eles tomaram a atitude de falar que realmente vão passar essa grana para esses países. Países que estão em situação de vulnerabilidade devido ao fato de estarem numa situação em que o país pode acabar. Mas como assim o país pode acabar? Esses países insulares, lá da Micronésia, Polinésia, né, da Oceania. Por conta do derretimento do gelo. Aumenta o nível do oceano. Os países têm lá o quê? Qual que é a altitude máxima da ilha? 5 metros. Então subiu, vai inundar a maior parte. Entendi. E realmente vai ser um problema. Então essa é a questão. Então esses países terão que ter compensações? Terão que ter compensações. Mas para poder evitar tudo isso, aí entram os elementos de controle, né? Você tem que ter os elementos de controle. E aí entram mais compensações. E aí a gente cai numa coisa muito importante em relação ao agronegócio, que é com relação ao desmatamento. Porque o agronegócio hoje é o grande vilão. Tudo se fala de desmatamento, agronegócio. Mas acho né? mais por falta de informação. Sim, justamente. O agronegócio é o grande vilão. Só que muita gente não percebe que tem mais coisas envolvidas no desmatamento, além do agronegócio. Lógico. Que é um negócio chamado de especulação imobiliária. Porque muita gente desmata para não fazer nada. Ele desmata, planta uma pastagem lá, deixa a terra valorizar e vai vender. Mas isso é uma mentalidade do Brasil. No Brasil, como é que é ditado? Terra, quem compra nunca erra. Ou então compre terras porque Deus não fará mais delas. Isso. Como é que é? Quem compra nunca perde, alguma coisa assim. Quem compra terra nunca erra. Nunca erra. Então esses ditados eles refletem bem uma característica importante aqui no Brasil, que é essa questão da especulação imobiliária. A terra, na verdade, ela vira uma reserva de valor. Perfeito. Ao invés do cara usar ela para produzir, porque a terra tem uma função social. Lógico. Você concorda comigo? Total. Produzir alimentos. Girar a economia. Isso, de fazer girar a economia. Aí se a terra não produz, ela não está cumprindo a função social. E aí eu até uso um exemplo interessante com meus alunos. Quem viajou aqui esse tempo agora e tal, né? Até brinco com eles. Você viaja ali atrás, já chegou, falta muito, aquela coisa enchendo o saco do pai e da mãe, né? Você reparou o tanto de pastagem que tem aqui em Goiás? Muito. Reparei. Me fala uma coisa, você viu muito gado nessa pastagem? Porque você anda quilômetros e quilômetros de pastagem formada e com uma ou outra cabeça de gado. Pouca cabeça de gado. Que a média aqui é o quê? 4, 5 por... Não, a média aqui é 0,7 UA por hectare. Por hectare. E por alqueire? Por alqueire vai dar? Por alqueire vai dar 3. 3 por alqueire? 3. 3 UAs, né? O que é o UA é 450 quilos de peso vivo. Então não significa que o UA é uma unidade de animal. Sim. Pode ser que seja. Você leva em conta o peso do animal. Do animal, porque é o que ele se alimenta. Aí vai depender, se for novilha, se for. Exatamente. Tal bezerro. Aí acontece o quê? Você não vê gado. Você viaja e não vê gado. Aí eu falo para eles, essa terra é de especulação.
Né? Às vezes também porque tá na beira da rodovia e o cara tem medo de deixar o gado também, lá. mas quando você entra também nas cidades vicinais, a história é a mesma. Aí você fica assim, entendeu? Então, assim, poderia utilizar mais essa terra, melhor utilizada, né? Quando a gente fala do agro, professor, que a gente tem entrevistado várias pessoas aqui sobre o assunto, o que o agro tem evoluído ao longo desses anos? É que ele está produzindo mais em áreas cada vez menores. Então, vamos pegar a soja, por exemplo, e o milho, que o pessoal são as grandes monoculturas, né, que o Brasil tem aí, e commodities. Nos anos 70, colhia-se 30, 40 sacos por hectare de soja. Agora, acho que até menos. Agora, no último ano, a gente está colhendo 60 sacos de média, 65 sacos de média. A safra esse ano passado foi de 200 e quanto, total? Acho que 238. 238 milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Eu lembro quando a safra total era de 80 milhões, 70 milhões de toneladas. Então, nós passamos por um total de 240 milhões de toneladas. Isso é um avanço, só que tem um detalhe. Nós temos muito para avançar. Muito, e está só engatinhando. Inclusive, eu estava até você me dá a liberdade, fica à vontade. Estava fazendo uma pesquisa a respeito de produtividade. E eu achei uns dados assim interessantíssimos, né? Por exemplo, o Brasil, grande exportador de commodities, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, metade da nossa exportação vem de commodities. Além das agrícolas, né, nós temos o petróleo também, Sim. né? Só que o petróleo a gente compra de volta, né? A gente compra de volta, a gente vende o grosso e compra o fino. Porque a nossa refinaria não consegue refinar o grosso. Então é um problema. Aliás, outra bucha, é um dos elementos que mais pesa na balança comercial brasileira, né? É o petróleo. Mas aí, eu estava pesquisando alguns dados. Então, nós estamos avançando, estamos melhorando demais. Mas nós temos muito para melhorar. Porque o Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais de alimentos. Né? Então, você tem Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Brasil. São os 5 maiores. Grandes players aí. Mas os grandes exportadores, quem são? Não são os mesmos. Então, até tomei liberdade de pegar a relação. Então, os 5 maiores produtores agrícolas do mundo. China, Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia. Beleza? Beleza. Agora, quem são os maiores exportadores agrícolas do mundo? Primeiro, Estados Unidos. Maior exportador. Na frente, né? Segundo, Holanda. 79 bilhões de exportação em 2021, das 2021. Caramba. Terceiro, Alemanha. 79 bilhões. Cara, a Alemanha é um estado do tamanho de São Paulo. Quarto. Um país. É um país, é pequeno. É. Quarto, França. 68 bilhões. Quinto, Brasil. Mas agora, por que esses países exportam tanto? Aí vem a explicação. Holanda, né? Quantos milhões de hectares a Holanda cultiva? 1 milhão. 1 milhão. Quantos o Brasil cultiva? 80. Caramba. Receita por hectare na Holanda, 114 mil dólares por hectare. Putz. Receita por hectare no Brasil, 1.100 dólares. Percebe onde é que nós estamos? Onde é que nós temos que avançar? Enquanto nós estamos... Tem um universo, na verdade. É um precipício, né? É um universo. Tem mais ainda, né? Quilos por hectare. Cebola, Holanda, 55.700. Brasil, 28. Batata, Brasil, 30 mil. Holanda, 46 mil. Tomate, esse aqui eu fiquei abismado. Tomate, Brasil, 65 mil. Holanda, 507 mil quilos por hectare. Então, tem muita coisa para avançar? Nossa Senhora. Tem coisa demais, né? E aí você fica pensando nos órgãos, inclusive os órgãos federais como a Embrapa, que está aí, que faz um trabalho bacana também, demais. Eu acho, né? Muito bacana. Mas, cara, nós temos coisa demais para crescer. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Eu estou até loucubrando aqui, você me dá a liberdade. Podcast, né? É para isso, professor. Eu estou pensando o seguinte, até 2030, a produção de alimentos mundial, ela vai ter que crescer 50%. Porque a população está aumentando. Até 2030, 7 anos. Ela chegou a 80 bilhões, ou desculpa. 8 milhões. 8 bilhões. 8 bilhões. E vai chegar uns 9 e tanto aí, ou mais. O que vai acontecer? A produção de alimentos vai ter que aumentar. Vai. Percebe? Ela vai ter que aumentar, né? Só que para produzir mais alimentos, você não tem muita área para produzir. Você tem sim que aumentar a produtividade. Né? Aí é que eu fico pensando nesses números aqui e o quanto a gente pode melhorar. Mas para isso tem que ter o quê? O apoio, o investimento e etc. ao agronegócio. Tem que ter pesquisa e tudo mais, né? Então, assim, na verdade, o agro nosso é bom, mas ele está ainda muito aquém do que ele poderia ser. Porque ele pode ser muito melhor do que isso. Eu acho que, assim, entra também a questão dos fatores técnicos aí, de questão de clima, de solo, de fotoperíodo, claro, né? Que impacta nessa produtividade.
que às vezes no melhor dos mundos a gente fizesse o melhor manejo de adubação, Eles usam muita estufa lá. de genética, exatamente. Muita estufa. A Holanda hoje, eu falo porque eu sou produtor de hortaliças, a Holanda é líder mundial na produção de HF, que é hortifruti. Semente, é tanta tecnologia lá na Holanda, professor, que tem uma empresa, que eu vou citar o nome, depois eu mando o boleto lá, não tem nada não, que é a Rixuan. Professor, eles criam estufas para produzir sementes de hortaliça que são plantadas aqui no Brasil. Ou seja, pra cá, né? eles simulam um ambiente com a temperatura tropical, com tudo igual ao Brasil, para desenvolver uma variedade de alface que a gente come no pit dog aqui da esquina. O que eu estava lendo a respeito, eu fiquei na dúvida agora, se é a Holanda ou se é a Alemanha. O maior exportador mundial de pimenta. E nós aqui com essa terra toda aqui, entendeu? E outra coisa que me chama a atenção, que eu fico indignado, né? Antes da pandemia, nós tínhamos aí 24 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Esse número agora é de 34 milhões. E eu fico indignado, num país desse tamanho, tem gente passando fome. Isso não existe, cara. Isso não existe. Simplesmente, não é que não existe, isso não poderia existir. Não poderia, né? Que existe, na verdade, mas não poderia existir. Né? Eu fico assim triste. Acho que tem um fator aí, professor, que a gente também pode colocar nessa prosa aí, que é o seguinte. O plantio mecanizado, né, ele é uma parcela muito grande da agricultura do Brasil hoje. E ele é o que embasa as commodities, igual milho e soja. Sem dúvida. Então, assim, uma pessoa consegue plantar 300 hectares, 400 hectares com a máquina. Agora, já quando a gente vai para o HF, que são trabalhos mais manuais, aí pouca gente quer mexer. Então, acho que isso também impacta, né? Porque se você for pegar lá a região Nordeste, por exemplo, que é forte na fruticultura, melão, melancia, você vê que tem... Como é que chama lá as cidades lá, na beira de São Francisco, lá Juazeiro e como é que chama o do outro lado lá? Tem vários. Daqui a pouco eu lembro. Então, assim, são polos que você pega 1 hectare que produz essa quantidade de... Mas é irrigado. Gotejamento, aspersão. Né? E a irrigação também é outra que é considerada um vilão, né, da água. Eis aí um outro problema também seríssimo, né? Tá falando aqui normalmente de produção, né? Vai ter que aumentar a produção? Vai. Isso exige água. E a agricultura, ela consome cerca de 70% da água. Então tem que modernizar os sistemas de irrigação. Sim. Essa por aspersão, por exemplo, você tem que mudar. Hoje em dia, se não me engano, tem também a de aspersão estão fazendo por gotejamento também, estão mudando o sistema. Na verdade, assim, né? Tem a aspersão, tem gotejamento. Não, mas o gotejamento, eu estava lendo um artigo, o cara pegou o pivô, ao invés dele aspergir, como se fosse a chuva. Gotejando. Gotejando, entendeu? Pinga mesmo, igual chuva. E aí diminui a evaporação. Entendi. Porque cai a gotinha maior, né? Porque na aspersão, quando você sopra o negócio, a gotinha fica desse tamanhozinho, né? E tem um mito também que muita gente pensa, que acha que a irrigação é para molhar a folha. Mas não, a boca da planta é a raiz, né? Então eu tenho que manter o solo úmido. Tem que chegar lá embaixo. Porque chegar lá embaixo. Tem planta, inclusive, que se eu molhar a folha dela, ela vai ficar doente e não vai produzir. Porque ela vai pegar fungo, bactéria e tal, e não vai aluir. A umidade facilita o desenvolvimento, né? E aí tem um fator nessa questão aí, que a gente até entrevistou esse dia o professor José Alves, da Federal, que ele até falou assim, não, o Brasil é pioneiro, assim, é um grande player na agricultura irrigada. Nós temos 8 milhões de hectares irrigados, né? Nem compara com a tecnologia que tem em Israel, que tem esses outros países assim, que estão muito na frente. Mas lá a necessidade também é maior, né? Sim, e aquele ditado, professor, o carro apertado é que faz o cantar, né? Nós temos 12% da água potável do planeta. 12%, exatamente. E aí, professor, o que ele estava explicando é que tem muito mais falta de gestão dos recursos do que falta do recurso. Porque, por exemplo, a água ela tem o ciclo dela, né? Chove, evapotranspira, volta para a atmosfera, fica naquele ciclo infinito. Então, assim, a agricultura, não é que ela consome aquela água que ela vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo, só que às vezes ela vai sair daqui e vai para ali. Vai para outro local. Né? E a questão que você está falando é interessante, porque quando se fala no desmatamento da Amazônia, é um negócio arriscado para a gente. Demais. Porque essa umidade que começa a chegar aqui agora, no final do ano e início do ano, né? Massa de área equatorial continental, você lembra disso, né? Então a massa equatorial continental, ela vem da Amazônia. Agora, se aumentar o desmatamento lá, está ocorrendo em algumas regiões, um desmatamento criminoso, tem um desmatamento para a produção? Tem. Então, o que acontece? Se aumentar demais o desmatamento lá, diminui a quantidade de chuva aqui na região centro-oeste. E aí, compromete o agro.
E aí Demais. junta com o quê? Quanto por cento resta do cerrado? 24%. 24% do cerrado. Beleza. O que vai acontecer então? Você não tem cerrado, você não tem infiltração de água. Você não tem vegetação para infiltrar água. Você não alimenta o lençol freático, você não alimenta os aquíferos. E aí, como é que faz? Então tem que haver um processo de mudança nesse comportamento para preservar. Até mesmo preservar o agro. Sim. É importante. Demais, É importante. É a ferramenta, né? Quantas vezes, já fui, tem uma fazenda que eu fui uma vez, um churrasco na fazenda, um negócio lá, o cara desmatou até a margem do rio. Tinha um córrego lá de uns 5, 6 metros de largura, desmatou até a margem e plantou pasto. Eu falei com ele, falei, amigo, você tá dando bobeira aqui, cara, tal, assim, mas não sei o quê, né, aquela enrolação, mas beleza. Eu voltei lá depois, o córrego praticamente assoreado, por quê? Começou a cair o barranco, que a gramínea não segura, encosta, a raiz superficial. né, do lado de cá, então, de lá tinha vegetação, de cá não tinha, começou a cair e foi assoreando o curso d'água. Aí o que estava fazendo? Replantio da vegetação nativa. Ou seja, então tem que ter orientação, tem que ter informação também, para que nós não cometamos esse tanto de erro que a gente comete por aí, né? E são muitos erros, né? Você que mexe com agricultura, você que é agrônomo, você sabe. E tem alguns que te deixam assim até meio indignado, né? Deixa até meio indignado. Agora, eu vejo uma saída para o agro interessante, que são os créditos carbono. É o ESG, né? Que tá vindo com tudo aí, né? O crédito carbono. O crédito carbono não é um negócio novo, né? Na verdade, o crédito carbono foi criado lá no protocolo de Kyoto, né? Só que nunca foi assim desenvolvido, efetivamente, né? Agora, eles estão prevendo aí que até 2030 ou mais um pouquinho, vai movimentar 30 bilhões de dólares. Né? E o Brasil já tem como explorar esse crédito de carbono. Demais. Porque nós temos vegetação, nós temos floresta, temos tudo, né? Pode fazer agricultura consorciada, floresta, pastagem, etc. Tem um monte de coisa que você pode fazer. E o que me chama a atenção é que você vê, um dia eu estava vendo o Globo Rural, né? Aí estava vendo o Globo Rural falando sobre o quê? Cultivo consorciado, floresta e pastagem, e depois mostrou uma outra de seringueira com pastagem, né? E a seringueira com pastagem aumentando a produtividade do gado. Por quê? Porque tem sombra para o gado. Então ele não sofre tanto naquela exposição toda ao sol. Então tem N formas de fazer. E ao mesmo tempo, essa seringueira pode vender crédito de carbono. Sim. Né? Olha aí. Então tem opção. E aí eu também, depois disso aí, né, professor, ali nos anos 90, entrou o plantio direto também, que favoreceu demais. Né, que é o plantio. Antigamente o que fazia? Ia plantar soja, milho? Não, limpa tudo aqui e vamos plantar soja. Hoje não, deixa aqui essa matéria vegetal, disso. Vamos incorporar isso no solo, porque vai ser decomposto, vai virar nitrogênio no solo. Eu tenho uma história dessa. Meu avô era colono, morava na fazenda, eu achava que ele era o dono da fazenda, ele era colono. E eu achava, ele morava na casa de pau a pique, e eu achava aquilo incrível, a casa maravilhosa, né, fantástica. Aí um dia eu cheguei lá e tinha uma roça, tudo queimado o terreno, né. Falei, uai, vô, o que aconteceu aqui, né, bobadinho? Aí ele, queimei aí para limpar o terreno. Como é que é? Eu plantei a alga, queimei para limpar, agora vou replantar. Ou seja, ele praticava coivária, queimada. Terreno todo carbonizado, pretinho, só cinza em cima do terreno, né? Ou seja, isso acabou. Acabou. O cara que faz isso hoje em dia está com problema mental, né? Então o plantio direto aumenta em 20% a produtividade da terra. Então é um negócio fantástico. Mas são opções que a gente tem para poder aproveitar tudo que nós temos aqui, ué. Né? E nós temos o mais importante do mundo inteiro, que é terra. Muita. A gente tem terra, cara. Não, e detalhe, né, professor? A nossa terra, ela é 100% boa, assim, de norte a sul. Você tem como trabalhar ela para ser produtiva. Não é igual a Rússia, por exemplo, que metade é congelado, né? Gelo. Vai plantar o quê lá? Picolé? Creme mel? Né? Só se for. Só enterrar um palito lá? Não adianta. Então tem que... Né? Agora, a COP27, ela falou muito a respeito disso. Né? Tem até uma observação do pessoal da COP27 falando sobre isso. Eu achei até interessante a observação, eu até separei ela aqui, porque está falando a respeito justamente da necessidade de preservar. Não tem como você querer fazer alguma coisa, né, sem preservar. Então, toda reunião que a ONU faz, ela tem uma resolução. Tem que ter a resolução. Quem é que resolveu, né? Declaração final da COP27. Destaca a necessidade urgente de reduções imediatas, profundas, rápidas e sustentáveis das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Né? Então,
Está falando sobre isso. Agora, no documento em si, o que o presidente da ONU queria realmente, o secretário-geral da ONU, presidente, secretário, ele queria que colocasse assim, ó, reduzir drasticamente as emissões, só que eles não colocaram. Mas é um negócio necessário. Sim. E o agro está envolvido nisso, cara. O agro tem responsabilidade e eu vejo assim, os meus amigos que trabalham com o agro, eu vejo que os caras estão pensando lá na frente já, na agricultura sustentável e tudo mais, que é a saída, né? Tem uma iniciativa internacional até, que em questão de ESG, a gente falando, que, se não me engano, a partir de 2027, para o Brasil exportar soja, ele vai ter que tirar uma certificação de ESG, atestando que aquela soja lá que foi produzida, que foi comercializada, foi dentro de uma fazenda que respeita toda a legislação ambiental, que não tem áreas desmatadas, que respeitou assim, todos os parâmetros. Isso não vai atingir só a soja. Não. Vai atingir também a carne, principalmente. Tudo. Porque a carne, o que acontece, né? A carne da Amazônia é região que não poderia desmatar, não sei o quê, de outras regiões também aqui. Só que o cara pega o gado de uma fazenda e passa para a fazenda que está registrada normalmente, que está efetivamente dentro dos parâmetros, né? Então aí a coisa não refresca. Então aí, como é que se fala? Brinco, né? Brinco, né? Tinha que ter o rastreamento do gado total, mas esse rastreamento não existe total. Não existe total. Então boa parte da carne que nós consumimos é carne de região onde não poderia estar tendo isso. Mas aí o que acontece? Esse cara, ele derruba toda a coisa positiva que o agro faz. Ele vai derrubar tudo. Por isso que o agro é tão vilanizado, né? Por isso que os bons pagam pelos poucos que fazem. Isso. Porque 99%, professor, eu acredito que são pessoas honestas, trabalhadoras que respeitam. Tem aquele 1%. Eu defendo a seguinte tese. Hoje em dia o pessoal fala assim, a humanidade está muito ruim. Não, a humanidade não está ruim. A humanidade, no geral, ela é muito boa. É igual o pessoal de favela. A favela tem bandido. Não. A maior parte das pessoas que moram na favela são trabalhadores, mas tem os bandidos. Só que os bandidos chamam mais a atenção. Então essa parte ruim das mais diversas atividades, elas também chamam mais a atenção. E aí, de repente, a maior parte que trabalha bem, que faz as coisas boas, ela aparece também com um aspecto negativo. Como se ela também fosse ordinária e vagabunda. E não é. A maioria são de pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente batalham, dão sangue, cara. Né? Só que aparece quem? Aparece só o que é. Só os traficantes que acaba levando É assim que funciona, é mais ou menos assim que funciona. Mas você tinha me falado sobre um outro negócio. Sim, né? Uma outra coisa interessante também, que você tinha me falado para dar uma olhadinha, falando ainda a respeito do desmatamento, a questão está séria. Estão desmatando muito? Estão desmatando muito. O Brasil, há 2 anos atrás, ele era o 10º emissor de CO2 no mundo. Hoje nós somos o 5º. Então alguma coisa está errada, né? E o pessoal está desmatando erradamente, mas eu volto a insistir que boa parte disso é para especulação e não para produção. Essa é uma lógica interessante, professor. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto de especulação imobiliária. Porque... E é um negócio sério isso. Né? E movimenta muita grana. Então, porque você imaginar que o Brasil está desmatando 20 mil hectares, né, por ano, esses meses todos do ano 2023, nós tivemos recordes sucessivos de desmatamento. Somente na Amazônia, recorde sucessivo. Será que eles vão criar gado e plantar nisso tudo? Eu não consigo enxergar isso. Porque se nós fôssemos criar gado e plantar alguma coisa, nisso está sendo desmatado, nós tínhamos que ter um aumento de produção de PIB, fantástico. Né, de tudo, né? Tudo. Esses 250 milhões de grãos aí ia virar 300, 400 milhões assim do dia para a noite. Só que isso não está acontecendo. E aí que eu volto a reforçar a minha tese do uso dessa terra para especulação. Especulação, faz sentido. E aí não tem a produção. Então isso é ruim para a gente. Porque no Brasil, assim, né, culturalmente, né, professor, o brasileiro ele gosta de ter um imóvel, né? A terra é reserva de valor. A terra é reserva de valor, porque a gente tá, igual a taxa Selic agora, tá 15%. Comprar imóvel. Aí o outro... Foi igual no começo da pandemia. Ano passado Lembra como explodiu o 2%. imóvel no começo da pandemia? Sítio, chácara, né? Todo mundo... Aliás, falando em sítio e chácara, né? Está falando de desmatamento, né? Outro elemento importante, provocador de desmatamento, chácara de lazer. Só que ninguém fala nisso. Mas as chácaras de lazer, elas também fazem aumentar o desmatamento. Só que ninguém fala nisso. Por quê? Não,
chácara de lazer. São vários pedacinhos. Só que o pessoal não tem dimensão da quantidade volume de chácaras de lazer que tem, por exemplo, aqui em volta de Goiânia. Que até hoje em dia até algumas pessoas moram lá, trabalham aqui e tudo mais, né? Fazer essa movimentação. Home office. Né? Mas é um negócio seríssimo isso. O desmatamento é muito grande. Aí você vai pensar nisso, né? Pô, não tinha pensado nisso, né? Então é outro elemento que ajuda ainda mais o desmatamento. E não adianta. A vegetação, a natureza, cara, é um patrimônio, assim, que nós temos que preservar, cara. Concordo. Não tem aquela história que a floresta amazônica dá mais dinheiro em pé do que desmatada? E é uma verdade. Claro. Né? Mas você tem que fazer o plano de manejo. Aí para fazer isso tudo, o cara acha mais fácil desmatar. E aí eu volto na tese da especulação. Eu estou com esse troço na cabeça, isso não me sai da cabeça. Professor, mas falando nesse negócio de desmatamento, aqui em Goiânia nós temos um laboratório dentro da UFG que é referência, né, no monitoramento dessas áreas, né? Assim, do Brasil todo, né? Inclusive, me esqueci o nome do professor responsável lá. O filho dele foi meu aluno. Ah, é? Fui lá, tive a oportunidade de conhecer, não é o nome dele, peço até desculpas, né? Pela minha falha. Mas assim, e o laboratório é uma referência nacional. Nacional. O trabalho deles é muito bem feito. Muito. Aí vem o governo e tira o dinheiro da federal. Pode, até alguma coisa tem que mudar, não dá, né? E as instituições federais, elas são muito importantes no país, cara. Elas são muito importantes, né? Elas fazem um trabalho certo. Tem muita gente séria, boa, trabalhando lá. E aí tem que incentivar, não desincentiva os caras, né? Pois é, eu faço muito projeto de irrigação, né? Você pega imagens com eles? Não, aí o que acontece? Aí tem que tirar uma licença que é a outorga de água, né? Para poder utilizar. Sim. Então, além da outorga de água, também tem a licença de barragem. Então, por exemplo, eu preciso, é mais complicado, preciso né? construir uma represa na fazenda para poder usar a água para irrigar. Sim. E aí, acontece muitas vezes do produtor ir lá, tentar tirar a licença e lá consta lá uma anotação lá de irregularidade de mata, de vegetação. Por quê? Ano passado o satélite passou, tirou a foto, ficou armazenada. Aí esse ano, por algum motivo lá, ele limpou, tirou legal. A reserva, fez algum BO lá. E o laboratório vai lá e anota. E é automático, assim, ó, você nem... E é engraçado porque a reserva legal no Cerrado aumentou, né? Ela era de 20% antes do Código Florestal de 2012, agora passou para 35%. Ah, é? Não, Só que a reserva sabia. legal, no estado de Goiás agora, você pode englobar nela a área de preservação permanente. Sim. Porque antes eram coisas separadas. Você tinha os 20% da reserva legal e mais a área de preservação permanente, principalmente ao longo dos cursos d'água e nascente. E agora você pode comprar uma terra em outro lugar também. Isso. Sim, isso já podia fazer. Mas agora você pode pegar a reserva legal e juntar ela com a área de preservação permanente. Mas é 35%. Entendi. Certo? E na Amazônia, de quanto é a reserva legal lá? 80%. 80%, né? 80%. E que eu acho que está perfeito. Tá ótimo. Tamanho da área que tem lá, né? Aí o pessoal fala assim, mas em outros países eles exploram a floresta? Sim, exploram. Planta, cria, faz tudo. Só que em outros países que têm as florestais como os nossos, como a nossa, eles fazem o quê? Eles plantam em pequenas propriedades. E aí você não agride a floresta. Porque você tem propriedades menores. Aí não agride tanto. Né? E aquele, então, interessante. E aquele estado é grande, né, professor? Amazonas. Os dois. Nossa, eu estive lá numa cidade chamada Boca do Acre. Boca do Acre. Fica na divisa do Acre com o Amazonas. Ele bem na linha de baixo ali do Acre. Longe pra caramba. E aí, conversando com o pessoal... Pra chegar lá é ruim. Pra chegar lá é ruim. Desci em Rio Branco, deu de mais não sei quantos quilômetros. Aí, cheguei lá em Boca do Acre e falei, não, e aí, daqui pra Manaus, dá quantos quilômetros, cara? 3.000 quilômetros. Dentro do estado para chegar lá em cima, que é Manaus. E o Amazonas, esse ano o Amazonas teve uma seca violentíssima, você ouviu falar? Não. Teve uma seca muito violenta no Amazonas. Desde 2010 que não ocorria seca na região amazônica. Aí esse ano, o estado do Amazonas especificamente, rios de 100, 200 metros secando, sequinho, sem água, foi um negócio muito sério. E aí a gente começa a pensar a respeito dessas mudanças climáticas. Querendo ou não, está ocorrendo alguma coisa diferente. Haja vista a quantidade de pancadas de chuva que está ocorrendo em Goiânia. Isso não era um negócio, chovia, mas não tinha essas pancadas de chuva. Mas eu notei que a chuva aqui em Goiânia está mais espaçada, né? Antes invernava, né? Que a gente fala, né? Ficava assim 5 dias chovendo. Dava mofo. Colava os dedos, dava mofo. Hoje chove, roupa. Passa 3 dias sem chover, 4 dias sem chover. Não secava roupa, que o pessoal falava. Minha mãe falava, não seca a roupa, não sei o quê. Por que não seca a roupa? Porque está invernado. Chovendo direto, invernado. Né? Agora,
Outro dado interessante que eu acho que merece destacar aqui em relação ao desmatamento, que a gente está batendo muito do desmatamento aqui, a média per capita dos brasileiros, né, eles emitem, então, 11 toneladas de CO2 por ano, 57% acima da média global. A média global é de 7, nós emitimos 7. Por quê? Desmatamento e queimada. Que aí quando divide para todo mundo... Aí faz o per capita. Então, alguma coisa está errada? Tá. Volume de emissões de carbono no Brasil, em um ano, cresceu 12%. Aí o pessoal fala assim, mas está desmatando demais. Tá, lógico que tá. Nós temos que achar uma forma de coibir isso. Mas eu acho que esse próximo governo vai ser... Porque ele foi na COP27 e falou a respeito disso. Ele tem um capital aí, que é a floresta amazônica, e ele vai usar muito isso. Tanto que ele propôs a COP de 2025 ser aqui no Brasil, né? Em Manaus, a pedido do governador do Amazonas. Foi. Acho perfeito. Porque era para ser aqui no Brasil a COP em 2018. Só que aí o nosso presidente eleito não quis fazer aqui, porque senão ia expor demais, né? Aí ele não quis, não fez, mas agora em 2025 talvez volte para cá. Que eu acho que tem que voltar mesmo, sabe? Tem que voltar, até para chamar a atenção e achar soluções. Achar caminhos para a gente poder tentar melhorar isso aí. E melhorar para quem? Para o agro. Para todo mundo. Para poder produzir, para poder fazer as coisas de uma maneira bacana e todo mundo ganhar dinheiro e gerar emprego e tudo mais. É isso aí, tem que buscar sempre o equilíbrio, né? De tudo, né? Só que não é fácil, né? Não, ainda mais quando a gente fala de ser humano, né? Daquela pecinha ali que tá ali. Ser humano. Né? Com certeza é uma briga que não é fácil, né? Professor, e o sextou, hein? Como é que é? Opa, sextou? Toda semana sextarei. Sextarei? Sextando, sextou, sextarei, é isso aí, ó. Tem que fazer alguma coisa divertida, tem que ir, né? Porque o pessoal, hoje em dia, não sei, essa eleição deixou o pessoal muito carrancudo, muito meio sério, doido, né, cara? O pessoal ficou meio doido, assim. Então, é bom de vez em quando você falar bobagem na rede, poder dar uma relaxada, dar uma descontraída, né? Eu acho o máximo lá, professor. Você pedalando lá, né? Cedo, aí você solta uma frase lá, fala o sextou. Agora eu tô pedalando bem, né? Porque um ano atrás estava horrível. Agora eu tô entrando em forma, agora tá melhor, entendeu? Não pode parar, não. Não, não pode parar, não. E agora já tô com mais de 60, né, cara? Vou fazer 61 ano que vem. Agora eu sou um idoso. Já sei que sexagenário, né? Agora eu vou pegar meu cartão, né? Aí eu já pedi o cartão. Vou lá buscar o cartão de estacionamento agora. Já que eu posso usar, eu vou usar. Eu não quero nem saber. Tá dentro da lei, tá lá, né? Tá lá é para ser usado mesmo. Professor, brigadão aí. Eu agradeço. Pelo aí, tempo aí corrido. Né? Não, mas foi bom demais. Bate-papo sadio. E pior que a gente falou muita coisa, ainda ficou muita coisa pra gente falar, né, cara? Não, mas a gente marca outro depois. Muita coisa ainda, mas eu gostei. Gostou de participar? Né? E principalmente estar participando com você, entendeu? Obrigado, professor. Fico muito orgulhoso de estar aqui com você e ver o profissional que você se transformou. Estou muito feliz com isso. Obrigado. Porque, na verdade, eu me vejo em você, sabe? Nós, professores, né, a gente se espera nos nossos alunos. E vendo você andando da maneira como você está fazendo, com sua família, cuidando da sua família e tudo mais, né? E essa pessoa bacana que você está sendo agora, então, eu fico realmente muito feliz, cara. Você ajudou a construir tudo, fez parte aí. Eu fico muito feliz Dá mesmo. pra ver no seu sorriso, no seu olho, a paixão que você tem pelo seu trabalho, tudo que você faz. Eu gosto. Professor, obrigado mais uma vez. Tamo junto, aí. E quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes aí, quiser Leonel Brizola 01. Leonel? No Instagram. Seu pai era fã do Brizola, professor? O meu pai era fã do Leonel Brizola. E minha mãe era fã de uma dupla, chamava Leonce e Leonel. Aí não teve escapatória. Só que é o seguinte, meu pai chegou no escrivão, no cartório, como é que é o nome do menino? Leonel. Aí o escrivão pôs Lionel. Não, Leonel. Leonel, que era o Brizola que meu pai queria. Depois de uns 3 dias, minha mãe pegou a certidão e falou, o nome do menino tá errado, Como tá errado? É Leonel. Mas na época não mudava o nome. Já foi. Aí ficou Leonel. Tá valendo. Mas é personalidade, né, professor? Um nome forte aí. É diferente. Tá? Obrigado mais uma vez, obrigado aí ao pessoal da técnica aí. Muito obrigado pelo convite, na verdade. Fiquei honrado. Vamos fazer mais vezes aí. Tá? Você que assistiu o episódio até aí, paga nós. Sabe como é que você vai pagar? Inscrevendo aqui no canal. Ó. Inscreve no canal, deixa seu like e compartilha, porque você viu, coisa boa, tem que esparramar no mundo. Chega de ver trem que não presta por aí, né? Tamo junto, valeu! Para seguir o nosso Instagram é @portalagro2 e o meu, você já sabe, é @porpedromaia. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.